Eu tinha falado Lucas 15, eu vou falar Ezequiel 37. Ó. Ezequiel 37. É um texto simples que a gente já conhece. E agora são 8h30. Até 10h15 a gente finaliza uma palavra rápida de meditação ao Senhor. Só 3, glória a Deus. Deus abençoe os pastores, os líderes, né, que sempre me recebem com muito carinho. Tem tanto tempo que eu não falo isso aqui e eu veio ao meu coração. E eu quero abrir meu coração para vocês. Capítulo 37 de Ezequiel, a partir do verso 1. 37 a partir do verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, entre eles. Há uma versão que diz, ao redor deles. Eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Amém. Em 2018, eu e a minha família, nós mudamos para fora do Brasil. 2018. Até 2017, nós éramos da mesma igreja, desde criança. Nós ficamos mais de 30 anos na mesma igreja. Mas em 2018, recebendo uma ordem de Deus, nós mudamos do país. Nós fomos ajudar uma pequena igreja missionária na Europa, na cidade de Londres. Quando eu falo pequena, porque comparado com as nossas, né, eram 40 pessoas. Então o culto que eu dirigia na quarta-feira tinha 12 pessoas. Então eu tinha um culto em Goiânia com mais de 2.000 pessoas, na igreja onde nós estávamos. E agora eu tenho um culto de 12 pessoas. A reserva de dinheiro que nós levamos, ela acabou em 3 meses. A igreja não crescia ainda, não prosperava. Eles me davam apenas a comida durante a semana, né? O dinheiro para fazer compras. Não tínhamos carro. Eu que tinha 2 carros, bons carros em 2017. Agora em 2018 eu andava de ônibus, do frio, sem carro e sem dinheiro e nem sem poder viajar também. As agendas que eu tinha, as viagens que eu tinha, tudo que eu fazia, os livros que eu vendia, eu perdi tudo isso. O fato de eu estar fora, até foi por uma ordenança de Deus, me fez perder bons relacionamentos, me fez perder bons amigos.
Pessoas que caminhavam comigo e por causa da distância e também por não estar mais tão perto do circuito e pregando e viajando, acabei perdendo contato com muitas pessoas. Alguns deixaram de me seguir, outros não me respondiam mensagens, eu fui ficando isolado e eu fui ficando sozinho. Alguns amigos se mantiveram, mas no ano de 2018, o final de 2018, início de 2019, foi muito difícil. Nós não tínhamos recursos financeiros. Eu que morava num condomínio fechado em Goiânia, agora eu moro num flat de 60 metros quadrados, bem pequenininho. E aí isso foi trazendo algumas perdas. Tivemos perdas financeiras. Meus filhos começaram a sofrer bullying na escola, porque quando você vai passear na Europa, você é turista. Quando você vai morar, você é imigrante. Turista é tratado de um jeito, imigrante é outra coisa, tá? Então, assim, o dia que você for passear num lugar, quando você for pensar em voltar para morar, então já para, porque não tem nada a ver. Passear é uma coisa, morar é outra coisa. Pastor, mas lá não é a terra de ganhar dinheiro? Sim, eu não fui para ganhar dinheiro, eu fui para trabalhar na obra missionária. Então, muita gente lá se dá bem. Não era o meu caso, que eu não fui para isso. Eu fui para servir uma comunidade, servir uma igreja, investir a minha vida ali. E tivemos perdas. Meus filhos com dificuldade de adaptação, minha documentação não saiu, não podia viajar. Eu fui tendo perdas, e aquilo foi me machucando, e eu tenho um temperamento mais voltado para um melancólico. Não sei se tem alguém melancólico aqui, mas o melancólico é complicado, porque as coisas lhe afetam mais. Tem gente que não, tem gente que é colérico. Tem gente que é sanguíneo, não é sanguíneo, tem gente que é hemorrágico, ele só derrama mesmo assim, né? Então, tem gente que é colérico. E eu, por causa de situações que já vinham acontecendo, eu caí de cama com depressão. Eu demorei 1 ano para falar essa palavra. Eu demorei 1 ano para procurar ajuda. Eu demorei 1 ano para procurar um auxílio, para pedir a alguém que pudesse me socorrer. Eu demorei 1 ano para confessar publicamente, dizer a um terapeuta, a um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, de que eu precisava de ajuda, de medicamentos para poder me reerguer. Demorei a falar com o pastor, a minha esposa já havia percebido, e a mulher sempre que está com a gente, uma só carne, ela sabe, percebe, ela sofreu muito mais do que eu, porque era um fardo, era difícil de lidar com uma pessoa como eu estava. Eu cheguei a ficar 20 dias sem sair do quarto, eu só ia ao banheiro, voltava, comia, e aí eu não tinha nenhum tipo de vitalidade. Na minha mente passava o seguinte: a minha família vai ficar muito melhor se eu não estiver aqui. E hoje eu estou abrindo meu coração, sabe? Hoje eu vim como pastor, eu vim como amigo. Hoje eu não vim como itinerante, eu vim abrir meu coração para compartilhar com você, porque eu sei que em algum momento da nossa vida, e isso pode ser comigo, com você, imagina o meu desafio como pastor de família, pregador, eu ter que falar para as pessoas: estou doente, eu não posso pregar porque eu estou doente. Como assim um pastor está doente? É porque os meus hormônios ainda continuam aqui, eu ainda sou um ser humano. Então eu não sou o Jesus Júnior, eu não sou Deus, e nem você também. De vez em quando alguma coisa perece, alguma coisa seca. No meu caso foi a minha saúde emocional, mas hoje o Eterno diz a minha alma que tem gente aqui que aí de repente secou a relação conjugal, a vida financeira. Sabe que coisas que vão perecendo com o tempo? Não sei se você já percebeu que você vai ajustando a sua vida. Você organiza o casamento, organiza a relação com os filhos, aí dá uma dificuldadezinha nas finanças. Aí você foca nas finanças, melhora as finanças, tem um problema com o filho. Aí você organiza o filho, organiza as finanças, o casamento fica daquele jeito. Aí você organiza o casamento, organiza as finanças, organiza os filhos, aí vem um negócio na saúde. É só comigo, com você eu sei que não é. Gente, vocês têm uma cara de rico. Vocês só não têm dinheiro, mas essa cara ajuda. Eu olho para vocês. Gente, vocês sabem o que é boleto? Vocês sabem o que é boleto? Olha para cá. Como que é o nome daquele lugar que tem luta? Um lugar assim, que tem muita luta. Ringue, não, vida. Vida de adulto. Quem olha para você na rede social nem imagina.
Nem imagina que em divórcio você não está pensando, mas em assassinato você dá uma olhada e fala: oh meu Deus do céu, mas a foto está lá no Instagram, que é a beleza. Por isso que eu sempre digo, você precisa parar de comparar a sua essência com a aparência das pessoas. A comparação é a mãe da frustração. Sabe por que a grama do vizinho é mais verde? Porque ela é sintética. Ela não é de verdade, ela é editada. Ela tem filtro. Aliás, por falar em filtro, deixa eu dar um conselho para vocês aqui. Tem gente aqui que se sumir, ninguém te acha. Porque a foto que está no Instagram... não faz nenhum sentido. E tem coragem de dizer: não, porque eu me preparei, eu fiz uma demonização facial, tira aquela foto. Ah, você reparou que eu me arrumei bonitinho. Aí você se perde na rua, você fala: sou eu. Fala: não, nada a ver. A nação de Israel secou. Israel fez tantas coisas erradas que foi se afastando de Deus. E quando a gente foge da origem, assim como a planta, quando arrancada da terra, morre, e o peixe fora de uma água morre, o homem fora de Deus também resseca. Deus ama Israel de maneira incondicional. Deus ama e serve Israel com um amor e um carinho inexplicável. Porém, a Bíblia me revela que Israel envolveu-se com idolatria, com nações pagãs e tantas outras coisas, até que Deus decidiu punir Israel. Deus decidiu trazer Israel de volta. E a frase que me vem à memória é o fato que de Deus prefere te ferir do que te perder. Jó disse que quem faz a ferida é Deus, e é Ele mesmo quem cura. Então a única maneira que Deus encontrou para corrigir Israel é fazendo com que outras nações levassem Israel como presos, cativos. E uma dessas nações foi Babilônia. O ano era 605 a.C. A Bíblia me revela que Nabucodonosor invade Jerusalém. Ele leva nesta primeira vez jovens para que sirvam o palácio: Daniel, Misael, Azarias, Ananias. E ele leva filhos de nobres. Depois ele leva outros homens e mulheres como escravos. Mas o que eu acho interessante é que para a Babilônia, além de Daniel, o Ezequiel que eu acabei de ler também foi. Qual que é a diferença entre Daniel e Ezequiel lá na Babilônia? É que Daniel vai morar no palácio. Daniel é mais jovem. Daniel vai morar dentro do palácio. Ele é cuidado por um eunuco chamado Aspenaz. E esse Daniel, ele vai ter o privilégio de se assentar à mesa do rei. Ele não come, ele não quer, ele não aceita aquelas carnes de sacrifício lá de Babilônia, mas ele vive no palácio. Ezequiel também foi para a Babilônia, mas a Bíblia é muito clara ao me dizer que Ezequiel não vai morar no palácio. A Bíblia vai me dizer que Ezequiel vai morar no meio dos escravos. Os escravos judeus estão na Babilônia, fazendo tijolos, construindo casas, sofrendo muito mesmo, muito. E Ezequiel vai morar no meio deles. Por isso a visão dos ossos secos foi para Ezequiel, porque era a cena que ele via de Israel: secos, mortos, abandonados, deixados. E Ezequiel agora recebe de Deus uma revelação profética. Uma coisa que eu acho interessante: Ezequiel está a 1000 quilômetros de casa. A Bíblia me revela que Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote. Diga comigo, sacerdote. O sacerdote era alguém que tinha um ofício de trabalhar na igreja, no templo.
Só que o templo foi destruído por Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que por muitos anos, até porque Ezequiel agora tem 30 anos, ele está sendo preparado para ser sacerdote. Ele está sendo preparado para ser sacerdote. E para ser sacerdote ele precisa casar. A Bíblia diz que a esposa dele morreu. A Bíblia diz que a esposa de Ezequiel morreu. A Bíblia diz que ele não pode mais ser sacerdote. A Bíblia diz que ele não pode mais morar em Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi levado como escravo a 1000 quilômetros de distância. E a Bíblia diz que ele vai morar no meio dos escravos. Ele tem um projeto, ele tem um plano. Eu vou ser sacerdote, trabalhar no templo. Eu vou trabalhar no templo onde tem muito ouro. Eu vou trabalhar em Jerusalém, na minha religião. Eu vou ter a minha esposa, eu vou ter os meus filhos. Está tudo certo. De repente, da noite para o dia, a vida dele vira de cabeça para baixo. Ele não é mais sacerdote. Ele não mora mais em Jerusalém. A mulher que ele ama se foi. Aí Deus olha para ele e disse: vou te dar uma visão. Quantas pessoas que se perdem com as perdas, querem deixar de viver o propósito por causa de dias e noites ruins que tiveram. Eu aprendo com Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, a pior noite dele, ele continuou amando, ele continuou repartindo pão, ele continuou servindo, ele continuou fazendo milagre, ele continuou lavando os pés. Ele não deixa de cumprir o propósito por causa da dor. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Sabe o que aconteceu com Ezequiel? Ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Só que agora só tem ele no meio dos escravos. Deus disse: já que você está aqui, agora eu quero que você se levante como profeta. É o ambiente que revela a sua essência. Tem hora que Deus tem que trocar você de lugar para aquilo que Ele colocou dentro de você vir. Porque o plano dele é ser sacerdote. O de Deus falou: não, você vai ser muito mais do que isso. Eu quero que você seja profeta para esta nação. Você lembra daquela menina escrava que foi morar na casa de Naamã? Lembra? Lembra o que a escrava de Naamã disse para a mulher dele? Se o meu senhor for lá em Israel, ele vai ser curado da lepra. Esta menina, em casa, lá em Israel, ela é uma menina de 11 anos que cuida do pet dela, e ela obedece à mãe, talvez estuda e ajuda na casa. Só! Agora ela está sozinha, em terra estranha, na casa de um leproso, de menina a missionária. Então tem horas que Deus arranca a gente dos nossos projetos e propósitos. Escute, se Deus não quebrar o seu projeto pode quebrar você. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de andar na contramão daquilo que você planejou. Porque os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. Ele sabe o que é melhor para você. Então não adianta você insistir. Ei, Ezequiel, qual o seu sonho? Eu vou casar, estudar e ser sacerdote. Deus disse: vou não. Vai não. Eu tenho algo maior. Você, Ezequiel, está querendo resolver o seu problema. Eu preciso resolver o problema de uma nação. Você está querendo resolver e satisfazer a sua vontade. Você não nasceu para satisfazer a sua vontade. Eu quero mudar a história de um país e eu vou usar você, Ezequiel. Eu vou usar você. E a Bíblia diz que Deus marca o encontro com Ezequiel num vale, num cemitério. É pior que um cemitério, porque os ossos estão expostos, não estão enterrados. E uma característica que aparece no texto é que Deus diz assim: Ezequiel, como é que estão os ossos? Ele disse: sequíssimos. Qual é a última parte do corpo humano que fica quando depois que ele morre, e aí vem putrefação e vai dissolvendo? Sobra o quê? Ossos. Se está sequíssimo, o que a Bíblia está dizendo? Já passou muito tempo. O texto está me dizendo que é o limite do limite. É muito tempo. Porque nós, seres humanos, analisamos pelo tempo. Se você está com um problema de saúde há um mês,
Você ainda ora por milagre. Mas se tem 10 anos, a gente se acostuma. A gente diz assim: Deus não vai fazer. Se você acabou, está numa crise no seu relacionamento, a gente pensa: vamos correr atrás, vamos orar. Mas se você está há 5 anos divorciado, a gente põe uma pedra, um ponto final, porque já está sequíssimo. Como se Deus fosse limitado ao tempo. Como se Deus dependesse do tempo. Deus não trabalha no Cronos, Ele trabalha no Kairos. Um dia para Deus são 1000 anos como um dia. Que diferença faz para Ele? Quando o texto diz sequíssimos, Ele está dizendo: o tempo já passou muito. Esta não é uma visão sobre a igreja, é uma visão sobre Israel. Mas as lições servem. E como servem para a igreja? Quando eu olho para esse texto, e todas as vezes que eu leio, eu lembro da minha depressão, eu lembro de outros momentos que vivi, porque de vez em quando alguma coisa seca, de vez em quando alguma coisa perece, morre, vai adoecendo, e o tempo vai passando, parece que a gente se acostuma com isso, acostuma com a tragédia, acostuma com a dor. O osso está tão seco que o próprio profeta viu, ele não entende, mas ele disse: está seco demais, está sequíssimo. Quer dizer, o ponto final, acabou, não tem jeito, morreu, não tem como. Tanto é que Deus disse: o que você acha? Tem jeito? A Bíblia diz que era um grande exército. Diga exército. Se está morto, morreu como? Dormindo? Morreu como? Diga lutando. Quantas vezes você já fez esforço e lutou e tentou e não deu certo? Deus está chamando de exército, que Ele quer dizer: morreu na guerra, tentando, lutando, só que com debilidades humanas, fraquezas. Hoje eu estou pregando para a gente que você vem lutando e se esforçando para ver se isso se resolve com a sua força, do seu jeito, com o seu network, com o seu talento, com a sua influência, com o dinheiro. E aí você luta, mas uma hora cansa. Sabe o que o texto diz? A mão do Senhor me conduziu ao vale de ossos secos. O lugar é terrível, mas quem levou foi Deus. Tem horas que Deus deixa ou nos leva a alguns lugares e a gente precisa aprender algumas lições lá, mas a gente não quer ir. Você já temou com Deus alguma vez? Vocês não, eu já. Você sabe o que é obediência? Fazer o que você não quer, com excelência. Você já viu aquele texto que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Pois é, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. Porque a gente não vai entender. Quantas vezes Deus disse: vai, fica. A Bíblia diz que nós somos de dura cerviz. É muito difícil obedecer. A minha vozinha dizia: quando Deus te mandar sentar, sente. Não procure cadeira. Mas a gente procura. Ezequiel, eu vou te levar com a minha mão ao vale de ossos secos. Sabe o que o texto diz para piorar? Não só levou, diz assim: e o Senhor me levou e me deixou lá. Diga, deixou. Sentimento de abandono, já sentiu? Cadê Deus? Cadê Ele? O silêncio dEle. Ele me levou e me deixou lá. Quem é que leva o filho na escola? Quem é que ainda leva na escola? Quando você leva seu filho na escola, você abandona ele ou você deixa ele?
Tem diferença entre abandonar e deixar? O que é deixar? Eu volto para te pegar. Deus começou a voltar para algumas pessoas aqui hoje. Deus começou a voltar para algumas pessoas aqui hoje. Porque o vale pode ser terrível, mas ele é lugar de passagem, não é destino. Deus nunca te abandonará nessa depressão, nunca te abandonará nesse vale. Ele nunca te deixará onde você está. Ele levou, te deixou, e assim